Olá, eu sou a Melissa Platial e irei falar um pouco sobre o meu projeto de iniciação científica realizado pela FAPDEF, cujo título é Análise de vulnerabilidades moleculares e valor prognóstico no gene codificador da metiltransferase 7-MAR em tumores sólidos e leucemias, usando pesquisas bioinformáticas integrativas. O gene 7-MAR, ou metinase, ele é um integrante da família de enzimas metiltransferases de lisinas, que fusionou o domínio 7 e transposase HSMAR1. Na literatura, a sua descrição de mecanismos depende do tipo de câncer. Dessa forma, já foram relatados a hiperexpressão de oncogenes, o aumento da resistência a quimioterapias em linfomas de células de manto e também no câncer de mama, a diminuição do estresse de replicação, o aumento da decatenação cromossômica, a supressão de translocações e a parada de progressão do câncer coloretal. Esse artigo ele visa então explorar funções e especificidades do gene 7-MAR no câncer, que já foram descritas na literatura, e se aprofundar na sua associação com o câncer de mama. Para a realização desse projeto, usou-se a plataforma cBioportal for Cancer Genomics para dados de alterações no número de cópias, a expressão do RNA mensageiro e mutações, e para a criação de uma coorte que foi usada em análises isoladas do câncer de mama. O Kaplan-Meier plotter foi usado para análise de sobrevida global, e o GraphPad Prism foi usado para análises estatísticas, como o teste T de Student e o teste de regressão de Cox. Inicialmente, realizou-se o perfil de mutação na esquerda e o perfil de alteração no número de cópias na direita, e concluiu-se que o gene 7-MAR ele possui uma baixa taxa de mutação e pouca variação no seu número de cópias em diversos tipos de câncer. No carcinoma renal de células claras, notou-se uma amplificação de 10,41% de todas suas amostras. Mas esse resultado já havia sido relatado anteriormente e foi associado com pior prognóstico e menor sobrevida global. No câncer de mama, notou-se que o gene 7-MAR se encontrava hiperexpresso em comparação com o tecido saudável de mama. Demonstrou-se também que pacientes com 7-MAR hiperexpresso tinham uma menor sobrevida quando comparado com pacientes que não haviam esse gene hiperexpresso. Isso foi encontrado usando-se coortes em pacientes que foram tratados com quimioterapia, em pacientes com marcador HER2 negativo e em pacientes com HER2 positivo. Além disso, realizou-se essa mesma pesquisa usando diferentes estágios da doença, e concluiu-se que pacientes, independentes do seu estágio de doença, que tinham a hiperexpressão do 7-MAR, tinham uma pior sobrevida global quando comparados em pacientes que não haviam essa hiperexpressão. Supõe-se, então, que isso seja devido à resistência à quimioterapia, que é causada pelo 7-MAR mediada sua associação com o gene TOP2-alfa. Para entendermos melhor esse processo de resistência à quimioterapia, devemos conhecer o processo de decatenação cromossômica, que consiste no desembaraçar de cromátides irmãs durante a mitose, permitindo a sua adequada segregação. Quando há falha nesse processo, checkpoints detectam essa alteração e interrompem essa replicação. Uma das principais enzimas envolvidas nesse processo é a TOP2-alfa, e ela age criando quebras de dupla fita transitórias. Dessa forma, o 7-MAR ele promove a ultrapassagem desses checkpoints por meio do reparo dessas quebras de dupla fita. Isso vai resultar no aumento de resistência a quimioterapias. Dessa forma, demonstrou-se que pacientes que tinham câncer de mama e hiperexpressão do 7-MAR, eles possuíam um pior prognóstico. Isso era presumidamente pela resistência a inibidores de TOP2-alfa mediada pelo 7-MAR. Além disso, o gene 7-MAR pode ser usado no câncer de mama como marcador prognóstico e também como um indicador de resposta quimioterápica. Drogas capazes de extinguir a função do 7-MAR de reparo do DNA, como ciprofloxacina e neoanfimedina, associadas a outros quimioterápicos, elas podem aumentar a sobrevida global de pacientes com 7-MAR. Entretanto, mais estudos são necessários para confirmar essas hipóteses. Muito obrigada pela atenção.